Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Hoje nós teremos reforço ortográfico. Nossa atividade será na página 99 do livro Eu Gosto, página 100 a 104 da gramática, 281 a 283 no livro também da gramática, tá? O reforço ortográfico vai falar sobre o uso da letra S. A letra S, dependendo da palavra, ela pode ter som de S, de C, C cedilha, SS, SX ou X, SC ou X. Então, você tem que observar essas palavras, né, por conta do som. Uma regra que nós podemos observar é a seguinte. O S entre duas vogais, ele vai ter o som de Z, porque ele vai dar tipo um zumbidozinho de uma abelha. Por exemplo, casa. Quando nós falamos a palavra casa, parece que eu escrevo com a letra S, com a letra Z, perdão, mas na realidade é S. Porque quando o S está entre duas vogais, ela dá esse zumbidozinho na língua, sabe? Então, observa isso aí. Já quando eu escrevo a palavra osso, por exemplo, parece que eu estou usando um S só, mas na realidade são dois. Então, ele dá esse som de um C cedilha. Então, você tem que observar e conhecer bem a chamelinha das palavras, tá? Nós temos aí, na gramática, na página 100, o uso do S ou do SS, tá? No primeiro quesito, pede para que você complete com S ou SS as palavras. No segundo quesito, pede para que você observe os enigmas que tem para que você forme palavras, sempre lembrando que todas as palavras podem ter S ou SS, tá? E o terceiro, pede para que você complete as palavras com as sílabas deste quadro. E em seguida, você vai colocar duas palavras desse quadro. Se você pudesse colocar, por exemplo, todas essas palavras do quadro que você completou em ordem alfabética, quais seriam as duas primeiras palavras, quais seriam as duas últimas? Você vai copiar nessa linha. Já aqui, ele pede para que você complete seguindo a charadinha para descobrir qual é o nome do maior dinossauro que já existiu. Na próxima página, você vai fazer o seguinte. Você vai formar palavras usando esse pais e mais outra sílaba, uma dessas sílabas. Ele quer que você forme o maior número de palavras usando essa sílaba pais e as sílabas que estão no quadro. Sexto quesito, leia as palavras de cada conjunto e sublinhe aquela que não combina com as outras três. Por exemplo, massa, sensacional, depressão, mensagem e divisão. Qual dessas palavras, uma delas não combina? Aqui você achar que não combina, você vai sublinhar, certo? Sétimo, complete as palavras com as palavras do quadro. E nós temos aí algumas palavras nesse quadro. Você vai ver onde ela melhor se encaixa para completar o texto. Partindo para a página 281, tem um pequeno texto que é o caroço. E aí também é reforço ortográfico, tá? Que é C, C cedilha ou S, né? Nós vamos observar aí moço, cabecinha e surgiu. Tem uma pequena regrinha aqui que é bom a gente observar. A letra C, antes de E e I, tem o som de S. Como eu disse, a letra S, às vezes, entre vogais, vai ter um som de Z, né? Mas aí você tem que observar nessa regra que ele tá falando que a letra C, de casa, né? Antes do E ou do I, como é o caso de cinema, parece que é com S, mas é com C. Celular, né? Geralmente a gente pode dar uma confundida. Então, a gente precisa conhecer bem as famílias das palavras. Usamos o cedilha antes de A, O ou U para indicar o som de S. Nunca começamos uma palavra utilizando o C cedilha, tá? Então, vamos lá. Complete as palavras usando se ou si ou sa, né? Ela faz doces muito bem. É uma ótima. Quem é que faz doce muito bem? Como é que a gente chama essas pessoas? Então, você vai escrever aí a palavra. Segundo, forme um substantivo a partir do verbo. Veja o exemplo. Apresentar, apresentação. Demonstrar, e aí você vai formar.
E o terceiro quesito é: complete as frases usando as palavras do quadro. Quinto, ordene as letras e forme palavras com C cedilha. Todas as palavras começam com a letra vermelha. Por exemplo, se eu for formar essa palavra começando pelo P, que é a letra vermelha, aí você vai tentar desembaralhar para formar palavras, tá? Lembrando que a maioria das palavras ela vai ter C cedilha, ela vai ter C, certo? E o outro é: coloque em ordem alfabética quais são as duas primeiras palavras e a última. Ok, meus amores? Bom início de semana, beijo no coração.